Bom, boa noite, pessoal. Boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando. Meu nome é Douglas, eu faço parte do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do Unidep. É uma alegria estar aqui com vocês, a gente podendo, né, estamos começando as atividades ali do Núcleo de Inovação. Então é muito legal até agradecer desde já ao David aí da Fundação Araucária que está com a gente aí para nos ajudar aí, nos ensinar e falar um pouco sobre esse edital do Centelha, né, que está aberto. Realmente é uma oportunidade muito legal e única, né, que a gente tem tido e realmente nessa segunda edição, então é algo que tem se consolidado aí, realmente ajudando vários empreendedores, né, Brasil, quase no Brasil todo, né, tem rodado editais. Então, eu quero agradecer, David, pela disponibilidade de vocês, agradecer realmente por vocês, né, até a missão, né, como Fundação Araucária, tudo isso que têm feito, agradecer por isso. E dizer também, né, que para os alunos do Unidep, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo está aberto, né, a gente está aí com vários trabalhos aí de mentoria, está aberto aí com várias ações de conexão com o mercado, então realmente é um trabalho que a gente está buscando aí levar toda a nossa instituição e também, né, quando tem uma ações como essa, como a gente está fazendo hoje, abrir para toda a comunidade, porque realmente todo o papel que a gente faz como ecossistema de inovação, né, é um trabalho em conjunto. Então, realmente é muito legal poder estar contando com outras instituições aqui presentes nessa noite. Então, espero que realmente esse edital possa ajudar vários projetos aqui, né? E, por favor, aqueles alunos do Unidep, né, ou professores, enfim, que se inscreverem, né, e também precisarem de orientação para se inscrever, o núcleo também está à disposição de vocês. E eu creio que é algo muito relevante, né, que a gente tem para trabalhar aí. Com certeza, muitos projetos vão surgir, ainda mais com o apoio do Centelha, e eu creio que é para alavancar mesmo aquilo que a gente tem para fazer. Então, pessoal, também no final ali da explicação do David, a gente vai ter um tempo para dúvidas, né, David? Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, já podem, às vezes até colocando no chat, né, conforme as dúvidas vão aparecendo, e de Uhum. repente, ou durante a fala, ou no final da fala, a gente consegue responder. Né? A gente Exatamente. é uma coisa muito interessante que o Unidep tem realmente percebido, né, esse edital de inovativo dos alunos. A gente tem realmente gerado várias ideias dentro do Unidep, né, tem vários projetos que estão nascendo lá, vários projetos que já nasceram também. E o nosso papel aqui como núcleo de inovação é justamente ajudar esses projetos a irem para o mercado. Então, mais, né, do que nascer ali a ideia, a gente sabe que as instituições são, né, um lugar onde várias ideias elas nascem, onde, né, o potencial empreendedor dos alunos eles, né, são acesos, digamos assim, e a gente tem esse papel aí de ajudar eles a chegar no mercado, a mentorar os projetos. Então, realmente, eu creio que vai ser muito válido, né, para tudo que a gente for falar aqui hoje, né? Inclusive, né, eu vi que já perguntaram ali a gravação, a gente vai ter a gravação, a gente vai disponibilizar, inclusive, lá no YouTube do Unidep, e aí, posteriormente, né, vocês podem buscar por lá também. Ah, ok, David, eu vou deixar com você, então, fala aí, né? Fica à vontade, a sala é sua, né? Literalmente, você que criou o link. Fica à vontade aí, tá? E qualquer dúvida também, qualquer coisa, estamos aqui, beleza? Obrigado aí pela disposição, do teu tempo. Realmente creio que vai ser bem valioso. Muito obrigado pela apresentação, pela fala, Douglas. E uma coisa que eu já adianto é que realmente na minha fala eu vou destacar essa importância das ações conjuntas entre os atores dos ecossistemas. A gente sabe que cada ator tem seus interesses próprios, né? Quando a gente está falando dos desenvolvimentos das ações, só que todas as vezes que a gente tem essas aberturas de interação, de integração entre os atores, né, trazendo instituições diferentes, trazendo grupos, né, e pessoas diferentes, isso está fortalecendo a cultura de inovação, né? E eu vou falar, inclusive, essa questão da cultura de inovação como um dos principais elementos que a gente tenta buscar, né, e fomentar no Centelha. Bom, inicialmente, né, eu sou o David, eu sou o técnico de inovação da Fundação Araucária.
A fundação ela tem diversos setores, alguns setores são ligados mais à ciência e tecnologia. O setor da inovação ele não é um setor tão antigo, né, relativamente recente. E para o Centelha 2, né, eu fiquei incumbido de fazer a parte de divulgação, esses contatos através de momentos presenciais, momentos remotos, e também o contato com os atores regionais. Né? No caso, quando a gente fala regional, porque a gente tem se esforçado para atender todas as regiões. Então, região norte, noroeste, Vale do Pinhão, região metropolitana de Curitiba como um todo, região oeste, região central, né? A região do sudoeste também. Então, a gente tem buscado parcerias e atores. E, no caso, agora chegou a vez de vocês da gente conversar um pouco mais. Eu vou apresentar sobre o Centelha, tá? Eu vou dar os contornos gerais do Centelha. Aqueles que já conhecem, né, fiquem à vontade depois para colocar algum comentário, fazer algum questionamento ou ponderação, né, no final da nossa apresentação. Aqueles que não conhecem, né, fiquem à vontade também para sanar eventuais dúvidas, mas eu também vou deixar todos os caminhos necessários para vocês sanarem dúvidas que possam surgir futuramente, quando eu já não estiver aqui no momento ao vivo com vocês, nessa vivência de contato direto. Bom, o programa Centelha, ele é uma iniciativa nacional, né? O Centelha, ele é desenvolvido para todos os estados, com exceção, obviamente, do estado do Acre, que ainda está estruturando a sua fundação de apoio à pesquisa, sua FAP, mas os demais estados já têm se articulado nos editais. No caso do Centelha, eles têm participado. Apesar de ser um edital nacional, cada estado tem liberdade, né, autonomia para executar esse programa de maneira independente. Tanto é que se vocês buscarem saber e pesquisar, no estado de São Paulo as inscrições finalizaram no final do ano passado. Né, no Mato Grosso do Sul, né, foi agora em final de março que finalizaram. A gente tem algumas inscrições abertas ainda, região norte, região nordeste, aqui no estado do Paraná ainda está aberto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já fechou. Então, assim, cada estado tem autonomia para fazer essa gestão do Centelha. No estado do Paraná, o programa Centelha é vinculado a um novo arranjo de pesquisa e inovação, que seria um guarda-chuva, um grande guarda-chuva, que une os esforços da Fundação quando diz respeito a incentivo a startup, a incentivo à inovação. Né? É um arranjo horizontal de esforços em que a gente concatena todos esses esforços em uma única estrutura. Né? E essa estrutura é o Startup Life. Ok? Bom, para deixar claro para vocês, a gente sabe que desde uma ideia inicial até um case de sucesso, né, um famoso unicórnio, né, como a gente fala, tem todo um processo evolutivo, todo um processo de crescimento das startups, das empresas, dos projetos. A Fundação entende que existem 4 momentos que podem ser divididos nesse processo evolutivo. A parte de Product Fit, a parte de MVP, de Market Fit e Scale Up. Seriam quatro grandes momentos na vida das startups. E para cada momento desses, existem enxovais, blocos, conjunto de esforços para fomentar, para desenvolver, né, e para fazer com que essas startups consigam realmente alcançar seus objetivos. O Centelha está relacionado com a parte inicial, né, do desenvolvimento de uma ideia. Juntamente com o Synapse, com o Conservato, são esforços que estão vinculados a trazer uma ideia, ou um plano de negócios, ou mesmo um protótipo, para a realidade, para algo factível, para algo que realmente tenha condições de ser desenvolvido. A gente já deixa aqui claro que o intuito de mostrar todos esses programas é que os futuros candidatos, ou aqueles a quem vocês indicarem que participem do Centelha,
eles também fiquem atentos que futuramente eles podem participar de outros programas, em outras etapas do desenvolvimento do projeto deles. Então, após a participação no Centelha, pensar no design para inovação, pensar no Startup Match, ou então um Tecnova, que atualmente está na edição 2, mas em breve vai ter uma edição 3, né? Um Prime também, que são evoluções do acompanhamento das startups, ok? Inclusive, o próprio edital, nas suas restrições, ele dá os contornos dessas restrições, ou seja, os elementos que o edital traz como pré-requisitos para os participantes do Centelha vão mostrar que realmente está vinculado a um momento mais inicial da ideia, a um projeto mais inicial, né? Uma startup que está iniciando suas atividades, ok? No momento, a gente não tem nenhum programa vinculado a Scale Up, mas, obviamente, a tendência é que tenha. Bom, o Programa Centelha é uma iniciativa de incentivo ao empreendedorismo inovador. Então, ele traz todo um enxoval, como a gente diz, de esforços no sentido de desenvolver, né, de melhorar, de otimizar, de trazer informação, conhecimento, recursos e parceiros para que essas ideias, essas propostas se tornem realidade. Ok? Então, o Centelha, ele tem um papel muito importante nesse momento, nesse início de desenvolvimento de uma ideia, ok? No delineamento estratégico, né, desde de uma revisão teórica do conhecimento até o aumento de escala de uma produção, a gente tem que saber que os programas eles têm um intervalo que eles são válidos. No caso do programa Centelha, a gente vai perceber que ele está vinculado a um certo momento da vida da proposta, da ideia, da startup, que seria daquele momento em que a ideia já tem um formato sólido, né, contornos bem definidos, ou então já se possui um modelo de negócio ou está prestes a ser elaborado, ou um protótipo também desenvolvido ou prestes a ser desenvolvido, ou então um produto em fase inicial. Então, nesse intervalo, a gente acredita que o Centelha a gente acredita, e o Centelha se encaixa nesse intervalo. Nesse intervalo, né, de vida, vamos dizer, de uma ideia, o programa o Centelha surge para criar novas empresas, ou seja, criar as startups que utilizem dessa ideia e façam essa ideia virar uma realidade. O Centelha também busca, através das suas ações, fortalecer e conectar os ecossistemas. Isso começa desde agora, né, na parte de divulgação, quando a gente entra em contato com os atores regionais, mas isso continua, porque durante o período de acompanhamento do Centelha 2, as equipes, os projetos, as empresas, elas vão estar conectadas, ligadas aos diferentes tipos de ecossistemas e de atores, e isso vai fortalecer tanto as relações que elas mesmas têm, né, quanto também toda a estrutura de inovação do Estado do Paraná, ok? E uma questão que a gente busca muito é uma mudança cultural. Muitos de vocês que vêm para uma live, que vêm para uma vivência como essa, já têm um intuito de empreender, já têm uma ideia em mãos, muitas vezes até bem formatado, ou até mesmo um modelo de negócio. Porém, muitas pessoas têm inúmeras ideias e não submetem, não ousam. Então, o Centelha também tem o papel de buscar incentivar essa ousadia. Eu tenho ideia? Submeto. Não, mas é uma ideia que não tem tanta maturidade. Tudo bem. O próprio processo seletivo, as fases de seleção do programa Centelha, vão auxiliar a dar reforma nessa ideia, para que talvez não agora, mas em outro momento ela possa ser desenvolvida e com auxílio de algum programa, de algum edital. Não é obrigatoriedade nem uma restrição, mas projetos que têm vínculo com universidades, laboratórios, CTIs, incubadoras, aceleradoras, costumam ter um certo amadurecimento maior, ok? Então, todos aqueles que estão vinculados a centros, a hubs,
aceleradoras costumam estar mais ligados a programas como Centelha, ou seja, o Centelha já é esperado, ok? Então, não há restrição nenhuma se sua proposta ou sua ideia, ela começou juntamente com uma universidade ou um grupo de pesquisa, ok? Claro que a gente deve respeitar as restrições legais, né, que a gente tem envolvendo pesquisadores vinculados a instituições públicas, ok? Porém, se você está ali incubado em algum CTI, vinculado a alguma universidade, não há restrição nenhuma de você submeter essa proposta, ok? Ah, e se eu não tiver ligação com essa instituição, com nenhuma instituição, eu posso simplesmente submeter uma ideia? Também, não há restrição quanto a isso, ok? Bom, então, os dois grandes norteadores do programa Centelha criação de empreendimentos inovadores, que geralmente está ligado a casos em que os candidatos já têm um amadurecimento maior, mas também essa questão de fomentar a cultura de inovação, do empreendedorismo inovador. Então, é algo interessante. O programa Centelha não é para apenas eu que estou interessado num determinado projeto ou proposta submeter minha ideia. Meu colega, que muitas vezes não tem ainda um amadurecimento para talvez conseguir realmente chegar lá e apresentar uma proposta que tem condições de ser beneficiado pelo programa, ele também deve ser encorajado. Submeta a sua ideia. Por quê? Você vai ver de que forma está a sua ideia. O que faltou para a sua ideia para ela passar para uma outra fase. Muitas vezes, né, ideias que as pessoas não têm relutância em submeter são aprovadas na primeira fase, ou seja, ela tem tudo que a primeira fase coloca como pré-requisito. Talvez ela não passe da segunda e da terceira fase, mas isso demonstraria, então, outras necessidades que a proposta precisa. Então, a gente sempre busca incentivar que todos submetam ideias, propostas inovadoras. Bom, os principais pontos que o programa traz, então, são gerar novas empresas, né? Gerar inovações e formar e fortalecer uma cultura inovadora, ok? São pontos centrais dentro do Centelha, que está agora na sua segunda edição. Quem pode participar do programa Centelha? Qualquer pessoa com CPF pode participar do programa Centelha, submeter uma ideia, desde que obedeça algumas restrições que o edital impõe. Por exemplo, deixo aqui um parênteses, é muito, muito importante que o edital seja totalmente lido, tá? O edital dá as bases do programa, do desenvolvimento do programa Centelha no Paraná, e ele tem que ser lido, né? Ele tem que ser a base das informações para vocês entenderem como que vai se processar tudo. Pessoas físicas podem, então, se cadastrar com o seu CPF, desde que você não tenha sido beneficiado na primeira edição do Centelha, desde que você tenha maior de 18 anos, ou seja, emancipado, desde que você não esteja vinculado em outro programa que já foi inscrito no estado do Paraná, ou que você não tenha se inscrito com seu CPF em outro Centelha de outro estado. Então, existem pequenas restrições. Mas, de forma geral, eu tenho um CPF, não me cadastrei em Centelha nenhum. Né? Ah, eu me cadastrei no Centelha 1, mas não foi aprovado. Tudo bem, não tem restrição nenhuma. Ah, não me inscrevi em nenhum Centelha 2, vou me inscrever no Paraná. Perfeito, se inscreva no Paraná. Ah, mas e a empresa? Vai chegar o momento para você constituir sua empresa. O importante é escolher, é saber que, uma vez fazendo o cadastro no Centelha Paraná, você vai ter que se vincular a uma cidade do Paraná, tá? Necessariamente, uma cidade do Paraná vai ter que ser escolhida, porque essa cidade vai ser a sede da empresa que você ainda vai abrir para fazer o acompanhamento do Centelha. Eu já tenho um CNPJ, eu posso participar do Centelha? Obviamente, desde que você não tenha mais do que 12 meses de constituição, contando do dia do lançamento do edital, que é dia 4 de abril. Então, se você abriu uma empresa no começo de maio do ano passado, você é apto a participar do Centelha. Se você abriu uma empresa
em março do ano passado, você já não é mais apto a participar do Centelha com o CNPJ. Você pode usar o seu CPF e abrir o cadastro, né? E depois você vai constituir uma empresa com esse cadastro. Lembrando que algumas restrições não são no Centelha. Você não pode simplesmente ficar abrindo empresas recorrentes com a mesma finalidade, com o mesmo fim. Então, isso daí são restrições legais, né? Além do edital, todas as restrições legais têm que ser obedecidas também. Tá, eu tenho uma empresa que não passa de 12 meses. Posso me inscrever com o CNPJ? Posso, desde que ela também não tenha faturamento bruto anual maior do que 4,8 milhões, ok? Para mais informações, o edital também traz algumas outras pequenas restrições. Por exemplo, estar adimplente com a fundação, com órgãos de regulação, todas as questões legais típicas de participação em editais, ok? Quais os benefícios de participar do Centelha, né? Além dos recursos financeiros na forma de subvenção econômica, ou seja, é um recurso que vem para você, para sua proposta, e ele não vai ser devolvido. Porém, como é recurso público, vocês têm que fazer todo aquele acompanhamento de prestação de contas, com notas fiscais, vocês devem fazer orçamentos, no mínimo, né, 3 orçamentos, para apresentar como proposta, para escolher o mais atrativo quando vocês forem fazer uma compra de um produto ou serviço. Então, todos aqueles preceitos típicos do orçamento público, das licitações, devem ser seguidos. Ah, só tem o meu serviço que eu vou precisar para desenvolver meu projeto, ele só tem um prestador. Tudo bem, está justificado, né? Porém, em qualquer dúvida, não faça a execução da compra, não faça a compra antes de questionar a fundação, tá? Se vocês forem beneficiados pelo programa, antes de fazer qualquer coisa que gere qualquer dúvida de uso desse dinheiro, dessa subvenção, pergunte para a fundação, ok? Porque não é legal vocês usarem antes de perguntarem, porque se for um problema, uma restrição, vocês têm que devolver o dinheiro, ok? Tudo bem, vocês vão utilizar ali, mas vocês vão ter que devolver o dinheiro, não pode ser utilizado por subvenção econômica. Para quem tiver dúvidas, o edital também traz quais itens podem e não podem, de maneira geral, serem utilizados ou serem adquiridos com esses 60 mil, ok? Além dos 60 mil, são disponíveis 26 mil, é a parte dos 60 mil, para concessão de bolsas do CNPq para pesquisadores que se vinculem ao seu projeto, ok? Então, ICs, mestrandos, doutorandos, enfim, pesquisadores de maneira geral, se vinculam ao seu projeto e recebem bolsa do CNPq para fazer esse acompanhamento. Vocês recebem capacitações e suporte, né, que no caso do Centelha 1 foi feito pelo Sebrae, né? Então, dessa mesma forma, também vai ter capacitações. Vocês vão ter serviços de parceiros disponibilizados para vocês, acesso a incubadoras e potenciais investidores e ampliação da rede de network, ou seja, conhecer pessoas ligadas à inovação, ok? É importante lembrar também, né, nessa situação, que se você estiver interessado em participar do programa Centelha, né, e você já for uma empresa constituída naquelas questões lá que a gente apresentou, você tem que ser uma empresa do estado do Paraná, tá? Não pode ser empresa de outro estado. É um detalhezinho que eu não tinha falado anteriormente. Bom, como funciona o Centelha e como ele se organiza de maneira geral? A gente tem a primeira etapa, que é a parte de articulação e preparação. Já ocorreu meses atrás, né? Desde o ano passado, desde muito antes de abrir o edital. Estamos na etapa 2, divulgação e captação, em que fazemos os contatos com os parceiros no intuito de divulgar o edital, né? Incentivar a participação de vocês. Nosso objetivo são 1.000 submissões, né? Nosso objetivo é um pouco ambicioso, mas esperamos que seja possível. Essas ideias, elas são propostas num ambiente específico e elas obedecem a alguns requisitos que eu vou comentar em breve. Dessas 1.000 propostas, são selecionadas 200.
Essas 200 propostas têm que apresentar novas informações sobre a proposta. E, nessa segunda fase, é elaborado o projeto do empreendimento, em que a empresa, né, ou o candidato, deve dizer o que vai ser feito, né, de que maneira vai ser feito. Vamos para uma segunda seleção e apenas 100 empresas serão selecionadas. Essas empresas, 100, na verdade, 100 candidatos, têm que desenvolver um projeto de fomento, ou seja, como os 60 mil, né, ou até 60 mil, vão ser utilizados no desenvolvimento do projeto, ok? Passa-se, então, pela última e terceira e última seleção, e, finalmente, temos os 50 empresas, 50 candidatos selecionados. Logo depois dessa seleção, né, temos 2 meses de período de abertura de empresas e regularização, ok? Porque MEIs, por exemplo, podem participar, mas dependendo do que for necessário para o desenvolvimento do seu projeto, talvez o MEI tenha que se reenquadrar em outra categoria. Então, esses 2 meses que tem do final do edital até a contratação, são períodos para vocês abrirem a empresa, caso vocês se cadastrarem com o CPF, ou para regularizar a empresa, se você já tem um CNPJ. Depois desse período, vem o período de contratação, que cria-se o vínculo com a Fundação Araucária. E depois é que começa o acompanhamento com todos aqueles benefícios que eu já disse. O acompanhamento é de 12 meses a partir do momento da contratação da empresa. Então, por exemplo, se com 3 meses de centelha em execução, em acompanhamento, empresas desistem, outras vão ser chamadas, né, no lugar daquelas. E quando essas novas empresas são chamadas e contratadas, conta-se 12 meses da entrada delas, ok? Do acompanhamento. Então, toda empresa que for acompanhada será acompanhada 12 meses. Né? O que acontece é que quando a gente tem chamadas subsequentes, vai estendendo o prazo geral do centelha, né, quando isso acontece. Isso é típico em 2 situações, quando empresas desistem ou quando a empresa gasta menos recursos do que ela imagina. Então, o dinheiro fica disponível para a gente chamar mais empresas, além das 50 que a gente pretende. Para se inscrever, a gente acessa o programa Centelha, né, o site do programa Centelha, Paraná. Se vocês forem no site geral, vocês vão ver vários estados com inscrições abertas. Né? É só clicar no estado do Paraná que vocês vão entrar no ambiente que tem disponível o edital e também existem pequenas capacitações orientando os candidatos a elaborar a proposta. Como cadastrar a proposta, o que ela deve conter, o que vocês devem apresentar na proposta. De forma geral, a proposta tem 4 campos, que são campos obrigatórios. Né? A forma de cadastro, para quem ainda não acessou, é dessa maneira. Primeiro, a descrição do problema. Sua proposta ela tem que resolver algum problema que existe. E nessa descrição, você também tem que identificar quais são os mercados, né? A oportunidade de mercado que você possui, né? Que você tem, relativo àquele problema e sua proposta, e quais mercados poderão ser atingidos, né? A partir dessa proposta. No segundo momento, você vai fazer a solução, né, propor a sua solução, em que você vai dizer as funcionalidades da sua solução, a viabilidade técnica da sua solução e também o estágio de desenvolvimento. Então, a gente volta no delineamento. É uma ideia, é um plano de negócios, é um protótipo, é um produto em fase inicial. Depois, vocês apresentam os diferenciais da sua solução. Quais as tecnologias envolvidas? Existem soluções similares? Né? Qual a atratividade que a minha solução apresenta em relação às demais que o mercado já apresenta? Ok? E, por último, a equipe empreendedora. Vocês devem apresentar quem são os membros da equipe e dizer quais suas capacidades, suas experiências, suas formações, que qualificam esses membros para fazerem parte do projeto. No máximo, 5 membros, tá? Contando o proponente, né? Contando aquele que se inscreve, aquele que coloca o CPF ou o CNPJ, ok? Então, seria 1 mais 4 no máximo, ok? Essa avaliação dessa proposta, ela é feita por dessas propostas realizadas inicialmente, ela é feita por 2 árbitros, na verdade 2 avaliadores de um Banco Nacional de Avaliação, que corresponde a um corpo de
de especialistas e técnicos que são capacitados, né, e selecionados para fazer essa seleção. E caso essa seleção, as avaliações feitas por eles dois, seja de alguma forma discrepante ou confusa, ou eles não concordam, enfim, tem um rol de critérios que podem ser aplicados, que se gerar qualquer dúvida nessa avaliação, é chamado um terceiro árbitro, e esse terceiro avaliador, esse árbitro, ele vai dar essa nota final, ele vai realmente definir qual a nota para aquela proposta, ok? Para essa primeira etapa, para a primeira etapa, a nota é M vezes I mais E, em que o M simboliza, né, a oportunidade de mercado que a sua proposta possui, o I equivale ao potencial de inovação, o potencial inovador, que é um valor médio entre o produto desenvolvido e a tecnologia utilizada, e o E equivale à equipe empreendedora. Em outras etapas do processo seletivo, outros quesitos são selecionados, são avaliados, porque conforme a gente vai andando no processo seletivo, mais elementos são avaliados. E a gente não retoma a avaliação de elementos que já foram avaliados em outras situações, ok? Então, na fase 2, vai ser avaliado o projeto de empreendimento. Na fase 3, o projeto de fomento, ok? Bom, de forma geral, a gente está, então, na fase 1, de submissão de ideias, que vai até dia 27/5, às 18 horas. Não é 23h59, ok? A gente deixa claro para não ter problema, ok? Até porque o nosso horário padrão é até às 18 horas. Então, para a gente poder auxiliar vocês, caso exista algum problema, inscrições até às 18 horas, ok? A previsão é que o edital e os selecionados finais sejam apresentados no dia 7 de novembro. Depois teremos 2 meses de regularização dos CNPJs, da abertura das empresas. Janeiro e fevereiro é o período de contratação, e de fevereiro em diante, ali, mais ou menos, a gente tem o período de acompanhamento das propostas. Então, o acompanhamento efetivo vai de fevereiro de 2023 a janeiro, fevereiro de 2024, tá bom? Algumas informações interessantes que eu gosto de passar para vocês, tá? Nesse momento digital. Como vocês percebem, o edital ele tem datas distantes, ou seja, a gente tem basicamente um ano inteiro de seleção antes do projeto ser acompanhado. Então, imaginem que lá no projeto de fomento, aqueles de vocês que tiverem oportunidade de fazer parte da terceira fase de seleção, quando vocês forem definir como vocês vão gastar esses recursos, os 60 mil, vocês não podem pensar para o momento atual, né, do momento da escrita. Vocês têm que planejarem o uso no ano seguinte, ok? No momento que vocês receberem realmente esses recursos. Os recursos geralmente são dados em parcelas, não é dado 60 mil integralmente, em uma única parcela, ok? Então, é interessante tirar essas dúvidas, caso vocês tenham, sobre essa questão de o que eu posso, não posso fazer, em que momento eu vou ter acesso a tais recursos. Isso tudo pode ser obtido de que forma? Pelas nossas redes sociais oficiais, Facebook, Twitter e Instagram. Caso vocês tenham dúvidas, lá no site do Programa Centelha tem um FAQ com as perguntas genéricas, né, as mais comuns que a gente recebe. E também tem um pequeno helpdesk, se vocês acessarem, para mandar dúvidas. Se mesmo assim vocês tiverem algum questionamento, tem o e-mail específico do Centelha, que é o centelhapr@fundacamaraucaria.org.br. E se mesmo assim for uma questão muito específica, né, os parceiros regionais, como Douglas e entre outros, possuem meu contato direto. Então, se for uma questão muito específica, aí sim vocês podem tentar me procurar. Mas tentem dar prioridade para as vias oficiais, porque através dela, todos os envolvidos do setor de inovação têm acesso aos mesmos questionamentos e às mesmas resoluções. Caso for um problema específico que envolve outros setores, uma vez que um questiona e um responde, todos vão ficar sabendo a resposta. E essa resposta vai estar disponível para a gente dar para outros candidatos que façam ela novamente. Ok? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E agora eu fico aberto a questionamentos, tá? Eu acho que tem questionamento primeiro no chat,
Eu vou ver o do chat, depois eu vou abrir para os comentários, tá? A Cristiane perguntou o seguinte: se a startup que faço parte está instalada no Paraná, mas no momento reside em Santa Catarina, posso participar como pessoa física? Olha, a sua startup, você já tem CNPJ aberto? Porque assim, se você já tiver um CNPJ vinculado a essa startup, beleza, não tem, não tem. Então, não tem questão de CNPJ, seria pessoa física mesmo. O que você vai fazer? Não tem problema você residir em Santa Catarina, né? Mas se essa startup ela está vinculada ao estado do Paraná, por exemplo, Pato Branco mesmo, ela está vinculada à cidade de Pato Branco. Então, você, na hora de se inscrever no Centelha Paraná, você tem que escolher uma cidade para se vincular. Então, você vai escolher Pato Branco, tá? Isso implica que você vai ter que fazer a abertura da sua empresa futuramente e a sede da sua empresa será Pato Branco, ok? Não tem importância você morar em outro lugar, mas a sede da sua empresa será de uma cidade paranaense, ok? Mais alguma questão, pessoal? David, eu fui perguntado durante essa semana se pessoas que participaram de outros projetos da Fundação Araucária, por exemplo, o Sinapse, Hum. e o pessoal não tem CNPJ, se pode participar. A restrição seria participar diversas vezes do mesmo programa. Então, quem participou Entendi. da primeira edição do Centelha não participa novamente do Centelha, ok? Então, a gente não consegue participar várias vezes do mesmo tipo de programa, mas vocês podem participar de programas distintos. Tem gente que participa. É que, assim, o normal, mas é um normal bem entre aspas, é participar primeiro do Centelha, depois de um Startup Match, depois de um Tecnova. Mas como o Synapse ele está no mesmo momento, vamos dizer assim, temporal que o Centelha, é comum algumas empresas participar do Synapse e depois participar do Centelha, tá? Entendi. Bom, Uma tem pergunta do alguns Felipe ali. questionamentos aqui. Hum, o limite do aporte do recurso é 60 mil ou existe a possibilidade de um valor maior? O limite é 60 mil. O que a gente espera, inclusive, é que muitas vezes nem todos os candidatos utilizem 60 mil e o restante fique disponível para a gente investir em outras empresas, né, para que elas também participem do programa. Mas é 60 mil no máximo de subvenção econômica e 26 mil no máximo disponível para Bolsa CNPq. Ok? O Matheus falou que tem uma startup pré-incubada em 2 vizinhos. Se eu for contemplado com auxílio, a sede da empresa precisa necessariamente ser em 2 vizinhos ou ela pode ser em outra cidade? Olha, se você ainda vai abrir uma empresa, então, assim, você tem liberdade de escolher a cidade. Depois você vai ter que se vincular àquela cidade, né? Abrir um CNPJ vinculado àquele município, né? Mas sempre, não vejo restrição, né? A questão é, se você já tivesse o vínculo com a cidade, criado CNPJ, vinculado à sede naquela cidade, é uma questão, né? Mas, por exemplo, eu estou incubado em 2 vizinhos, né? Vou fazer vínculo com ou qualquer outra cidade, tudo bem. Né? Você vai abrir essa empresa e ela vai ter aquela sede naquele momento. Lembrando que qualquer necessidade de mudança, modificação de dados, alteração cadastral, procurem a fundação, vias oficiais, ok? Porque acontece, membros da equipe podem ser substituídos, né? Coordenadores, por algum acaso, podem querer deixar de ser coordenadores, enfim, existem situações como essa, então sempre procure a fundação, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, jurídica ou não, inclusive, tá bom? Beleza, pessoal, façam a inscrição. Pessoal, eu estou percebendo que o povo está relutante de fazer inscrição, eles estão querendo fazer acompanhamento de todas as lives, de todas as vivências, para depois se cadastrar. Estão querendo se cadastrar no último dia. Só reforçando também a pergunta do Matheus ali, né? Tem que ser uma cidade do Paraná, tá? Qualquer outra Isso, cidade dentro do estado do do Paraná. Paraná.
porque senão não foge da proposta estadual, de organização estadual do Centelha, né? Exato. Nós Beleza. temos ali no Unidep, né, nós recentemente lançamos o edital IDAI, que é um Uhum, edital de apoio à mentoria de projetos inovadores. Então, nós tivemos alguns projetos inscritos, né, e eu estou vendo aqui que tem pessoas que se inscreveram também no nosso edital do IDAI. O IDAI uhum, ele é um edital que visa fornecer mentorias para o pessoal e para os projetos selecionados. Então, uhum. né, eu quero reforçar também o pessoal que está participando do IDAI para também fazer inscrição ali no edital do Centelha. E nós também, como Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, vamos estar apoiando vocês aí nessa inscrição, né? De repente auxiliando em alguma dúvida que vocês tenham aí, até na própria redação, em que a gente está à disposição de vocês. Perfeito, perfeito, Douglas. Bom, se ninguém tiver mais algum questionamento, algumas informações extras, tá? É sempre importante buscar dentro do ecossistema regional, local, esses esforços de mentorias, né, instruções, né, o que pode ser feito, o que deve ser evitado, porque cada caso é um caso, né? A gente não tem uma receita mágica para escrever uma proposta que seja lindamente aceita, né? Mas cada caso é um caso e utilizar todos os recursos necessários, disponíveis é interessante. Essa gravação, né, essa live está sendo gravada e depois eu vou encaminhar ela para o Douglas, né, em formato de link já mesmo, Douglas, do YouTube. Aí você pode distribuir para o pessoal da região, né, e para que eles vejam, revejam, quem não teve a oportunidade de participar no momento ao vivo, veja, e claro, ali no finalzinho tem os caminhos para tirarem eventuais dúvidas no finalzinho, né, caso precise. É isso. Eu coloquei, inclusive, ali o link, nosso link do YouTube, tá? Onde vai ser postada a Uhum, gravação. Provavelmente beleza. amanhã ela já vai entrar no ar. E Uhum, também, né, se você puder colocar também, David, ali no chat o link do edital, né, do programa Centelha. sim. Eu coloquei ali no chat o link do nosso portal de oportunidades do Unidep. Lá Uhum, também está o edital Centelha na parte de inovação. Tá, pessoal? Então, se alguém quiser acessar ali o edital, já pode entrar. O David também postou o link ali do programa Centelha, uhum. né, ali do Paraná. Programacentelha.com.br, Paraná. Né? Nesse Legal. ambiente vocês têm o FAQ, tem o edital, né? Algumas instruções, vocês têm bastante informação ali já. Legal. E se alguém ficar com dúvida, né, pessoal, que vocês estão tá acompanhando aqui, você também pode me acessar também, vou até colocar meu e-mail, né, se alguém tiver alguma dúvida, até para dúvidas mais específicas também eu posso estar encaminhando pro David, né, para ele também nos auxiliar Exato. aí, né? O caminho está aberto, né? Essa via está aberta, Douglas. Então, assim, dúvidas que possam aparecer, você pode me direcionar, ok? Legal. Lembrando também que tem o link, né, o e-mail que você colocou da própria fundação, né, também que dá para tirar dúvidas. Isso, exatamente. E assim, pessoal, algumas questões mais específicas sobre o que eu posso fazer ou não fazer, sempre a primeira procura, o edital, né? Se quiser uma instrução mais técnica, procure os parceiros, procure o Unidep, procure, né, os parceiros locais de forma geral, né, enfim, todos aqueles que estejam auxiliando, né, no fomento à inovação e a gente sempre fica à disposição também. Show. Pessoal, Perfeito? acho que é isso então, David. Se alguém tiver mais Alguma outra alguma dúvida, dúvida? né, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas, e pessoal, eu quero agradecer, né, vocês que estão aí com a gente ao vivo, né, realmente incentivar vocês para que façam a inscrição, para que realmente vocês possam, né, buscar as informações. Como o David falou, as ideias ali realmente elas não precisam estar no nível de maturidade grande, né? Justamente o Centelha, né? Como foi mostrado na apresentação, ele entra nesse começo, né? Ali da ideia, né? Ali na fase de ideação, ali prototipação, enfim, tem um pouco do modelo de negócio também pode estar definido. Uhum, Então, realmente é muito importante esse edital. Né, eu posso dizer na minha carreira empreendedora aí, né, pequena, mas eu também já participei do edital Sinapse, né, e para sim. mim realmente foi fundamental a gente tá participando do edital lá no começo.
Então, realmente vale muito a pena. Isso dá uma virada de jogo assim no negócio, dá uma virada de jogo no empreendimento, assim, vale muito, muito a pena. Sim. Também queria, pessoal, colocar à disposição, né, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do Unidep, né, tem pessoas aí de outras instituições, também quero colocar, né, como Unidep também à disposição para parceria, a gente conversar, trocar experiências. Então, isso realmente, como foi colocado antes, o ecossistema tem a ganhar, né? Inovação é isso, empreendedorismo é isso, a gente se ajudar Aham. e realmente fomentar aí no nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. David, também quero, né, colocar a Unidep à disposição aí da Fundação Araucária, né, para ações. Realmente, né, a gente acredita muito nesse propósito da própria fundação em relação ao empreendedorismo, e é uma coisa que vem muito de encontro àquilo que a gente faz aqui no Unidep, né, que é ajudar também nessa parte de empreendedorismo, inovação, né, além, claro, obviamente, da formação dos alunos aqui. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado aí por todo o esclarecimento que você colocou, foi muito importante. Eu creio que muitas pessoas ainda vão ter acesso a esses materiais e vão poder, né, efetivamente fazer as inscrições. A gente vai ser aqui, levantar a bandeirinha do Centelha aqui no Aham. Unidep e realmente incentivar os alunos a fazerem as inscrições. Perfeito. Muito obrigado pelo espaço, Douglas. Obrigado pela abertura dessa via de comunicação, né? Então, assim, utilizaremos essa via várias vezes, né? Todas as vezes que a gente precisar Com certeza. interagir com a região, com Pato Branco e região, vamos usar essa via para a gente levar a mensagem da inovação e fortalecer a cultura inovadora. Ok? Show. Estamos de portas abertas. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa Perfeito. noite aí. Bom descanso para quem está em aula aí, boa aula. E bom resto de semana aí. Muito obrigado pela participação de todos e abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.